conseguir colocar dentro do arcabouço fiscal a despesa do país durante o ano de 2024, foram quase 20 bi bloqueados, não gastos pelo governo durante 2024. E no fim do ano, depois das eleições municipais, a gente teve ali o período da eleição municipal, que é um período um pouco de calmaria, eu diria, em Brasília, no Congresso, está todo mundo olhando para suas bases. Logo depois da eleição, um período muito curto, você tem novembro e dezembro, para aprovar as medidas de revisão de gasto. Então a gente aprovou dentro do governo, levou ao Congresso e aprovou no Congresso, o último dia foi dia 20 de dezembro. Então a gente não temos um mês ainda das medidas aprovadas no Congresso, apesar de ter mais de um mês de quando a gente anunciou. Quando a gente anunciou as medidas, a gente estava dizendo que eram medidas que dariam um pouco mais de 70 bi de economia. Teve muita crítica em relação aos 70 bi. E o que eu sempre digo nas críticas é bom que tenha crítica, porque a gente não está levando um número porque a gente quer cravar um número. Eu quero dar transparência. Aliás, não quero, é meu dever mostrar o que foi revisto em 24 da despesa. Por quê? Porque essa despesa pode ter causado essa pressão no arcabouço fiscal que obrigou o bloqueio de outras despesas discricionárias. Então, o que estava pressionando? A gente propôs a revisão de uma série de itens que, quando a gente dá transparência, a gente falou um pouco mais de 70 bi. Entre a apresentação das medidas e a aprovação pelo Congresso, lembra que a gente aprovou ali em coisa de 3 semanas uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, que precisa de um quórum elevado, portanto, engajamento do Congresso para aprovação, uma lei complementar e uma lei ordinária, que é a mais simples em termos de votação, mas talvez fosse a mais complicada de mérito, porque ela tratava de BPC, tratava de salário mínimo e uma série de outras medidas. Entre esse interim da apresentação e da aprovação, o PIB de 2023 foi revisto de 2,9 para 3,2, o que geraria uma pressão maior no salário mínimo, porque o salário mínimo, na regra dele, ele tem uma variação real com o crescimento do PIB. Então, a economia que depois divulgamos também por dever de transparência, que segue em 70 bi, ela se justifica porque o salário mínimo a gente fez mais economia, porque teria que reajustar o salário mínimo ainda mais do que foi reajustado, ele não está sendo reajustado para comportar esse crescimento de 23, e ele fez frente para algumas coisas que a gente não conseguiu avançar. Então eu não estou fazendo uma defesa completa, a gente precisa ser muito razoável, a gente aprovou muita coisa, e a gente não conseguiu avançar no Fundo Constitucional do DF, que a gente apresentou e o Congresso não aprovou. A questão dos militares, a gente apresentou tardiamente, nós demoramos um pouco no Executivo para mandar e não deu tempo de votar. Então tem algumas questões, o próprio BPC foi alterado no Congresso, que tiraram na margem alguma economia, mas teve um ganho por conta da economia do salário mínimo. E eu diria que assim, o erro principal que eu tenho dito da avaliação é que o texto normativo que foi alterado não é uma linha